Graça e paz, meus queridos, meus amados parceiros do Momento da Mulher Cristã. Estamos aqui para mais um programa, ainda na temática de família, construindo famílias saudáveis. E hoje vamos falar um pouco dessa família do nosso tempo, a família no século XXI. O que caracteriza essa família? Quais são os maiores desafios das famílias cristãs no século XXI? E nós vemos aí que homem e mulher estão cada vez mais envolvidos com as suas próprias questões, com seus próprios objetivos, filhos cada vez mais perdidos e quase que tendo que caminhar sozinhos, e com isso um grande desajuste familiar que se reflete na sociedade. Eu sempre digo isto: se você quer abençoar uma sociedade, cuide da família. Por outro lado, se você quer destruir princípios, valores, moral, costumes, destrua a família, porque a família ainda é o lugar da consciência humana, ainda é a referência de valores. Então, vamos ver neste nosso tempo como andam as nossas famílias, quais são os principais desafios que nós, como cristãos, enfrentamos diariamente para manter nossas famílias, para cuidar das nossas famílias. Então, que o Senhor nos ajude nesse encontro, nessa nossa conversa, e que possamos de fato compreender, identificar aspectos em que precisamos ajustar, aperfeiçoar, melhorar. E sempre Deus no meio da nossa família, porque Ele é a estrutura principal, Ele é o esteio, Ele é o sustentáculo das nossas famílias. Vamos orar. Santo Deus, eu te dou graças porque o Senhor nos permite falar sobre esse assunto que é tão polêmico nos nossos dias. Ó Deus, porque pela tua misericórdia nós ainda podemos abrir os nossos lábios, abrir a nossa boca e falar que o Senhor tem um projeto de família que é o único projeto de sucesso. Senhor, tem misericórdia da família de cada um que assiste esse programa, porque creio que todos buscam o melhor para as suas famílias. Abençoe esse nosso momento, dando entendimento, facilitando-me também a transmitir aquilo que foi planejado, ó Deus, e que seja bênção para mim, para minha família e para cada família que nos acompanha. Ó Deus, em nome de Jesus, que as verdades bíblicas, que o teu querer, o teu padrão, sejam motivo de deleite para cada família que participa conosco neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, para a gente situar a nossa conversa e não ser algo que venha trazer temor às pessoas que estão conosco, eu preciso trazer para vocês uma citação bíblica. 2 Timóteo 3, de 1 a 14, na Nova Versão Internacional, que foi a que eu escolhi hoje, diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados,
soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Alguma semelhança com o nosso tempo, com os nossos dias? Essas palavras foram escritas há mais de 2000 anos, aproximadamente 2000 anos atrás, né? E naquele momento em que as famílias ainda eram o principal núcleo da sociedade, as palavras de Paulo, do apóstolo Paulo a Timóteo, deixam claro que haveriam dias em que tudo isso seria muito diferente. E se a gente for analisar a fundo essas características dos homens do nosso tempo, nós vamos ver que a origem disto tudo está na vaidade humana, no desejo de buscar o seu próprio interesse, as suas próprias necessidades e no distanciamento desse homem do Deus Criador. Então, nós temos um cenário social que é exatamente esse que foi dito pelo apóstolo Paulo há quase 2000 anos atrás. Então, nós temos homens egoístas, avarentos, presunçosos, características das quais vêm como consequências todas as mazelas que nós temos visto na nossa sociedade. E dentre esses problemas todos, ele fala de família, que são homens que não têm amor pela família. São homens que são mais amantes dos próprios prazeres, de satisfazer as suas vontades, do que amigos de Deus. Porque Deus, para eles, vai representar o limite, o padrão, a regra, o olhar para o outro, o amar o próximo. E uma criatura voltada para si mesma, ela não quer nada que possa representar uma autoridade superior a ela. E a gente vai ver um pouco disso, dessa aversão a qualquer tipo de autoridade, qualquer tipo de padrão. São os homens do nosso tempo. Infelizmente, nossos filhos estão bebendo dessa fonte de buscarem prazer a despeito de qualquer coisa, de buscarem satisfazer as próprias necessidades, de não quererem nada que possa representar um padrão. Então, isso tudo já foi dito, já foi profetizado, previsto. Os homens dos últimos dias teriam este perfil. E aí, como que a gente faz com a família quando nós estamos imersos nessa sociedade, nós não estamos separados dessa sociedade, precisamos viver nessa sociedade, influenciar essa sociedade. Mas como que a gente faz enquanto família para preservar os valores bíblicos, os padrões bíblicos, que são aqueles que nós já entendemos que são essenciais à preservação da vida? Interessante chamar a atenção de vocês já na primeira parte, nessa introdução, porque todas essas características elencadas aqui, elas contribuem para a destruição da vida. Percebem? Os valores bíblicos, o padrão bíblico preserva a vida humana, a vida no planeta, a vida em todas as esferas, sabe? O padrão bíblico preserva. E este padrão de homem, essa cosmovisão do nosso século, do homem comum, é um padrão que destrói a vida.
Então, ao mesmo tempo que eles falam, vamos preservar a natureza, vamos preservar os oceanos, vamos fazer isso, vamos ter empatia, vamos ter aquilo outro, ao mesmo tempo que tem esse discurso que parece lindo, arrumadinho, tem um outro discurso que diz que você é o mais importante, você pode tudo o que quiser, você deve fazer aquilo que você sentir vontade, você deve ser como você quiser. Então, o ser como você quiser, fazer tudo o que você quiser, satisfazer suas próprias vontades, não combina com preservação de nada, de vida, de sociedade, de natureza. Então, queridos, todo esse cenário já estava previsto, porque Deus, ele é atemporal. Deus sabe do que aconteceu, do que está acontecendo e do que virá a acontecer. Então, naquele momento, o apóstolo Paulo, devidamente inspirado por Deus, falou: olha, haverá um tempo em que os homens serão assim. Chegamos nesse tempo. E agora, queridos, como nós que preservamos, que prezamos pela família, pela moral social, pela preservação da vida, como vamos lidar com esse homem, com essa sociedade, com essas características de existência? Primeira coisa que a gente precisa entender é que nós temos o conceito bíblico de família, que eu sempre falo: pai, homem, mãe, mulher e filhos. Homem, mulher, gênero, pai, mãe, homem, mulher. Este é o conceito bíblico. E eu sempre falo que qualquer variação disto compromete a raça, a existência, a continuidade da vida humana. Qualquer variação disto. Ainda que a ciência dê um jeitinho aqui, um jeitinho ali, inseminação artificial, doação de óvulo, barriga de aluguel e todas as coisas que nós temos, tudo isso compromete a existência humana. Não se enganem. Infelizmente, nós só vamos ver resultado disso mais adiante, né? Mas o que a gente tem cada vez mais são seres egoístas criados, voltados para o seu próprio ventre, para as suas próprias necessidades e vontades e acreditando que isso é a evolução humana. Então, nós temos o conceito bíblico do qual não abrimos mão e não podemos abrir mão. Pai, mãe, filhos, homem, mulher. Matrimônio, homem, mulher. Gênero, masculino, feminino. E nós temos agora o conceito do século XXI, que relativizou o conceito de família. Então, a família no século XXI passou a ser formada por pessoas, independente de gênero sexual. Então, se resolveram se juntar duas pessoas do mesmo sexo, caracterizou para o século XXI uma família. Tá? Então, nós temos hoje vários formatos de família. Tá? Vários formatos. Nós, como praticantes do amor ao próximo, acima de qualquer coisa, vamos amar e respeitar todas essas pessoas com as suas escolhas, ainda que não abramos mão da visão bíblica, daquilo que é a família planejada por Deus, porque é essa que desejamos. Então, o conceito de família foi relativizado, tá? Então, hoje nós temos, na área educacional, nós vamos falar de uma crise educacional, hoje nós temos esse conceito de família já sendo trabalhado de forma diferente, porque nós não podemos discriminar ou milindrar uma criança
por conta do formato de família que ela tenha. Então, nós amamos a criança e cuidamos da criança enquanto educadores, tá? Mas na minha esfera pessoal, eu, Regina Pessoa, minha família, o que vale para mim é o padrão bíblico: homem, mulher e filhos. Então, meus amados, nós temos hoje, século XXI, é a era das crises. Crises em todas as esferas sociais. Nós vamos falar mais especificamente daquelas que diretamente afetam a família. Então, nós temos a crise educacional. E aí eu coloquei alguns pontos aqui para vocês perceberem como que a crise educacional afeta a família. Nós temos o construtivismo, que é uma teoria construtivista em que a criança constrói o seu próprio desenvolvimento, a sua própria formação educacional. E a base dessa teoria, embora não seja o que vemos nas escolas, porque não existe uma apropriação de fato dessa teoria, a base dela é abolir padrões. Então, padrões objetivos que existiam na educação tradicional são abolidos. E essa teoria, ela entrou de uma forma romântica na educação, e muitas coisas boas foram feitas a partir dessa teoria. Mas o objetivo por trás disso tudo é abolir os padrões objetivos da educação tradicional. O bom, e isso eu posso falar como educadora, é que as famílias que ainda preservam os padrões, né? Muitas famílias religiosas e cristãs, cobram muito da escola esses padrões. Então, a escola ainda não se entregou totalmente a essa postura sem padrões, né? Sem objetivos educacionais para a formação do cidadão. Então, a gente ainda vive essa transição. Não passamos ainda de uma escola com padrões para uma escola totalmente sem padrões. Sem regras, na verdade, é o objetivo principal aí da nova ordem mundial. Então, nós temos essa proposta e isso gerou uma crise educacional muito grande. Famílias não identificam a escola como um lugar de educação que atenda às suas necessidades, né? E a escola não encontra famílias que correspondam aos seus objetivos enquanto parceria para o desenvolvimento das crianças. Então, a gente tem aí uma crise muito grande. Uma outra questão dessa crise educacional é a terceirização da educação, que é algo que aconteceu nas famílias e se instalou a partir do momento que a mulher precisou sair para trabalhar, né? E aí a gente terceirizou essa educação nas questões de valores, de princípios, de costumes, isso tudo foi terceirizado. Então, hoje nós temos crianças eu tenho um sobrinho neto que já foi para a creche com 5 meses. Então, as crianças entram na creche com 2 anos, 2 anos e meio. Então, a gente percebe que essas crianças, elas de fato serão formadas por outras pessoas, por educadores, por babás, por cuidadores, e não há como nos enganarmos a respeito da formação dessas crianças, porque elas serão formadas a partir dos princípios e valores daqueles que estão cuidando deles. Outra questão
com relação à educação é o relativismo moral. O que é o relativismo moral? Não existe uma verdade absoluta, cada um tem a sua verdade, tá? Então, cada um tem a sua verdade, defende a sua verdade e quer viver de acordo com a sua verdade. E esse relativismo moral chega até a ideologia de gênero, que é algo que a gente precisa de muito tempo para falar a respeito, mas que em linhas gerais que o gênero não é determinado pelo sexo do nascimento da criança. Então você vai nascer e crescer e depois você vai escolher, né, o que você vai ser sexualmente. Então, esse relativismo moral, ele culmina em todas essas questões, tá? No não reconhecimento dos valores familiares, no entendimento de que existem outros valores, na supervalorização de valores que estão na mídia, nas redes sociais. Então, de fato, resumindo, neste século, nesse nosso tempo, nós temos pessoas totalmente distanciadas de Deus, ensinando outras pessoinhas a viverem totalmente, cada vez mais distanciados de Deus. Não aos padrões, não aos limites. Esta é a mensagem desse nosso século. E aí, claro, é óbvio que muitas crises vão se instalar dentro da família, dentro das escolas, dentro das instituições, politicamente falando, muitas crises vão se instalar também. Por quê? Não existe mais um valor comum, não se procuram mais o bem comum, e sim o bem individual. Nenhuma sociedade sobrevive dessa forma. Como consequência disso tudo que eu já falei, da aversão às regras, da rejeição às regras, nós temos a crise de autoridade, que afeta também diretamente a família, mas que atinge também as instituições do Estado, a escola, as igrejas, né? Crise de autoridade atinge politicamente, porque cada um quer ter a sua verdade. Imaginem que atualmente vamos pensar em todos os políticos e candidatos e partidos e ideologias que temos, nenhum vai servir para ninguém, porque cada um tem a sua própria verdade. Então, eles podem procurar pontos comuns para convergir em alguns pontos, mas, de fato, nenhum vai representar de verdade alguém, né? Então, essa crise de autoridade, ela é motivada pelo estímulo à insubmissão e à rebelião. Rebelião a origem da rebelião é bíblica, lá com Satanás, diabo e seus anjos, quando se rebelaram, perdoem-me, contra a autoridade superior, que era o Deus Todo-Poderoso Criador. Então, a rebelião tem essa origem demoníaca, né, maligna. E a insubmissão também, porque a insubmissão vem nessa esteira, né? A insubmissão, a rebelião. Insubmissão é você não se sujeitar a ninguém, não se sujeitar a nenhum tipo de autoridade, a nenhuma regra ou padrão pré-estabelecido. E a rebelião é quando você toma atitudes contra aquelas regras e aqueles padrões que você não quer respeitar. Então, você se rebela com atitudes. A insubmissão, você não se submete, não respeita, e aí você toma uma atitude que é a rebelião, para não fazer
não fazer aquilo que seria um padrão e uma regra. Isso tudo parte do princípio de que não há uma verdade absoluta, que é um princípio totalmente contrário à Bíblia. A verdade não é relativa. Verdade é absoluta. Então, nós temos Deus como verdade absoluta. Se uma sociedade começa a disseminar que não há verdade absoluta, que tudo é relativo, que depende do modo como se vê e que cada um vê a sua maneira, olhem que coisa louca, a gente relativiza também a moral. Então, o que para mim era uma agressão aos valores morais e aos padrões, para os jovens do nosso tempo, para pessoas mais jovens que eu, para meus filhos e sobrinhos e conhecidos, não é nenhum problema, porque tudo é relativo. Então, meu filho sempre fala, mãe, deixa cada um ser do jeito que quiser. Falei, eu deixo, eu não tenho como não deixar, e eu respeito a cada um do jeito que quer ser. Mas eu preciso dizer para esses uns que são próximos de mim que eu não compartilho dessa verdade, dessa nova opinião, que eu continuo defendendo os padrões bíblicos para a família, para a sociedade, para a criação de filhos e tudo mais. Não havendo verdade absoluta, relativiza-se também a moral. Relativiza-se tudo. Relativiza-se a família, relativiza-se a sexualidade, relativiza-se tudo. Uma vez que cada um tem a sua verdade, e eu acho muito engraçado nas mídias sociais, nas redes, nos canais abertos e fechados, eu acho muito engraçado todo mundo cheio de propriedade defendendo a sua verdade e achando que aquilo é a coisa mais importante do mundo, não só para ele, mas para todo mundo. Ou seja, eu tenho a minha verdade, mas você tem que aceitar a minha, tem que ter a minha verdade também. Então, na verdade, a gente vive uma crise de respeito ao outro, de amor ao outro como ele é, de padrões. A gente vive toda essa crise a partir da relativização da verdade. Meus amados, eu não sei se eu estou conseguindo ser clara naquilo que estou tentando colocar, mas essas crises todas partem do princípio da insubmissão e da rebelião. E todos nós já sabemos qual é a origem dessas duas coisas, né? Então, a família desse século, dessa era das crises, ela passa pela crise de identidade familiar, que é a dificuldade em estabelecer limites e regras aos filhos. Os filhos são criados paralelamente numa escola, num grupo de amigos, em contato com outras pessoas que defendem a liberdade e a autonomia a qualquer custo. Então, o ideal para uma linha de ideológica é que a criança seja criada sem ninguém para lhe colocar limites. E eles acham que se uma criança for criada sem ser contrariada, que ela vai se desenvolver sem padrões que eles consideram negativos e que ela vai se tornar um ser maravilhoso, sem traumas. E existe uma linha ideológica que defende isso. Então, é liberdade e autonomia desde sempre e o rompimento com padrões pré-estabelecidos. Ou seja,
Isso significa que essa criança que vai ser criada sem regras, sem limites, sem nenhum ensinamento, que vai aprender sozinha, isso significa que essa criança nunca vai saber o que é uma família, nunca vai construir um conceito de família e vai passar a viver independente de qualquer pessoa, de qualquer regra, de qualquer limite. Já temos uma galera, vamos dizer assim, que vive dessa forma? Temos aqueles que nós dizemos que estão à margem da sociedade, né? Mas ainda existe um núcleo na sociedade que ainda está lá, meio que como uma ilha ainda, no meio e falando e defendendo, olha, a família ainda sempre será a base da sociedade. Então, o que se tenta construir hoje de mentalidade coletiva é que ninguém precisa de família. Quando, na verdade, o que a Bíblia nos orienta é que a família ela é essencial para a sociedade. As nossas sociedades, os nossos povos foram formados a partir de famílias e de culturas familiares muito específicas. E hoje há uma tentativa muito veemente de se destruir, desconstruir, que é a palavra bonita que é usada, desconstruir o conceito de família para, na verdade, destruir a família. Não é para que você tenha um outro conceito, cheio de liberdade, cheio de autonomia e sem padrões. É para que, na verdade, a sociedade não precise mais de famílias. Então, caminhamos para um ponto em que as pessoas nascerão, crescerão. Já houveram até tentativas de instituir o pátrio poder dos pais para que as crianças fossem criadas por instituições da sociedade, né? Para que os pais não interferissem com os seus valores e seus padrões. Então, precisamos ter cuidado com isso, porque isso tudo é totalmente antibíblico, contra os valores cristãos. E aí, queridos, nós vamos ver no seio das famílias problemas de relacionamento, é claro, insubmissão, rebelião, desrespeito a regras, falta de acordo entre os cônjuges, é a mulher galgando superar o homem, não é nem ser igual mais, porque agora ela quer superar o homem em todas as coisas. Então, problemas de relacionamento dos mais diversos, e aí nós vemos os divórcios, os arranjos, outras composições, outros arranjos familiares. Então, tudo isso está embutido nessa era das crises, onde o homem busca o seu interesse e se distancia de Deus. O materialismo é um outro fator que provoca crises na família, que é a busca desenfreada por coisas e bens materiais e em detrimento de valores, em detrimento da conversa, do diálogo, do respeito, né? O não respeito ao casamento enquanto instituição sagrada instituída por Deus. Então, nós temos hoje já aprovado o direito ao casamento de pessoas do mesmo sexo, união estável, uma série de questões aí que já foram legalmente instituídas, não só no nosso país, mas em vários países. Então, o casamento como algo sagrado já deixou de existir. O casamento vem sendo banalizado e tratado como qualquer agrupamento de pessoas para viverem juntas e para ter prazer e para criar filhos, inclusive no nosso país, casais
homoafetivos já podem adotar crianças e tudo mais. Então, nós vemos aí uma total relativização, desconstrução dos conceitos, dos padrões bíblicos. Eu sempre digo para vocês, a minha visão é cristocêntrica. Eu falo sempre dos padrões bíblicos. Então, aos que pensam diferente, respeito, mas preciso lhes dizer que não compartilho desse pensamento de relativizar a família, as instituições, a educação, não compartilho desse pensamento. E aí o não respeito ao casamento, a sacralidade do casamento, o casamento que era algo abençoado por Deus, que foi instituído desde o Éden, e sempre que se falava em casamento, se pensava na bênção divina. Então, isso foi sendo banalizado no decorrer do tempo, e agora temos as novas configurações de família que todos precisamos respeitar, porque o amor ao outro implica em respeitar as escolhas dele também. E nós estamos vivendo este século com todas essas configurações. Precisamos sim cuidar da nossa família, cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos para cuidar e fazer da melhor forma seguindo os padrões bíblicos. Então, meus queridos, nós temos, diante de todo esse cenário, nós temos alguns desafios. Nós que queremos famílias segundo o coração de Deus. Nós temos 4 desafios principais. Primeiro, reconsiderar. Reconsiderar sempre a orientação bíblica. Voltar à Bíblia. Ver qual é a orientação. Ver qual é o princípio bíblico. Reconsiderar. Praticar. Segundo desafio, não se conformar com o modelo deste século. É não se conformar com a relativização dos valores, da moral, dos conceitos. É não se conformar, ou seja, não se moldar, não viver segundo esse modelo. Mantenha-se no modelo bíblico, que é o modelo que você acredita. E Deus em tudo vai estar contigo, te ajudando na manutenção desse modelo. Então, reconsiderar a orientação bíblica, primeira coisa. Não se conformar com o modelo deste século, segunda coisa. Manter os princípios cristãos na sua casa. Manter os princípios cristãos na sua comunidade, na sua igreja, no seu relacionamento com o outro, mantenha os princípios cristãos. Lembra dos 10 mandamentos? Mantenha os princípios cristãos. E o último desafio que temos, vencer a influência negativa da mídia. Sim, queridos, a influência da mídia tem sido negativa quando se trata de família segundo o coração de Deus. Quando se trata de família segundo os padrões bíblicos. Então, um grande desafio nosso é vencer essa influência negativa da mídia. Confesso para vocês que é muito difícil. Muito difícil, porque ao longo do tempo, nós, os pais da minha geração, pais desse século, nós fomos fazendo uma série de concessões na educação dos nossos filhos. Uma série de concessões para que eles não vivessem excluídos dos grupos sociais que eles pertencem. E essas concessões, eu falo isso com tristeza, essas concessões abriram espaço para a influência negativa da mídia, para a influência negativa de professores, para a influência negativa de outras pessoas que não praticam os princípios cristãos. Então,
temos grandes desafios, família cristã. A família no século XXI é uma família em crise que precisa reconsiderar a Bíblia, precisa reconsiderar os valores e os padrões, porque essa ilhazinha, como eu disse, que ainda temos, de famílias que preservam os padrões bíblicos, essa ilhazinha que nós ainda temos, ela precisa começar a influenciar. Tem que ser agora um efeito contrário. Deixarmos de ser influenciados e influenciar outras famílias, influenciar outras pessoas. O desafio do nosso século, o desafio para as nossas famílias, eu que sou mãe de jovens, vocês que têm filhos jovens pequenos, nosso maior desafio é vencer dia a dia essa influência negativa. E para vencermos, temos que estar junto a eles. Temos que estar atentos, temos que estar presentes na vida dos nossos filhos, em todos os momentos. Que o Senhor nos dê entendimento, capacitação e discernimento sobre essas coisas. Estamos vivendo a era das crises, mas temos um Deus que é especialista em solucionar crises, em resolver problemas. Então, coloquemos diariamente diante do Senhor os principais pontos de conflito dentro da nossa família. Lembrando que famílias saudáveis, sociedade saudável. Famílias saudáveis, filhos saudáveis e equilibrados vão para a sociedade com valores diferentes. Vão para a sociedade com perspectivas diferentes. Façamos a nossa parte, busquemos em Deus a força que precisamos e que o Senhor nos abençoe poderosamente, nos dê entendimento, sabedoria, força para vencermos esta crise e continuarmos seguindo, proclamando as verdades bíblicas e seguindo os padrões que o Senhor nos deixou. Que o Senhor nos abençoe, tenham todos uma semana abençoada com suas famílias, com sabedoria, com entendimento, sem rebelião, sem insubmissão, mas com obediência às verdades bíblicas. Que o Senhor nos abençoe.